Vamos conhecer hoje um escrito de um santo padre do passado, do início do cristianismo. Este tipo de vídeo serve para mostrar, com provas históricas e incontestáveis, que a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, como está em Mateus 16, do 16 ao 19, justamente por ser assistida pelo Espírito Santo de Deus, preserva toda a doutrina de fé, desde os primeiros séculos da existência desta mesma igreja até os dias de hoje. Como já falamos anteriormente, temos três fontes de fé: a Bíblia, o magistério da igreja e a tradição apostólica. Hoje meditaremos sobre uma riqueza da igreja, pois os santos padres são os melhores intérpretes das Sagradas Escrituras. Estaremos debruçados sobre uma dessas três fontes de fé, o magistério da igreja, que deve sempre estar em harmonia com as outras duas, a Bíblia e a tradição. Veremos um dos escritos de Santo Hilário de Poitiers, doutor da igreja, bispo de Poitiers, que combateu a heresia do arianismo, que negava a divindade de Jesus e combatia o mistério da Santíssima Trindade. Ele foi exilado pelo imperador Constâncio e escreveu, dentre outras obras, um tratado sobre os Salmos. Em um dos trechos desta obra, Santo Hilário fala sobre o temor a Deus. Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Todas as vezes que na Escritura se fala do temor do Senhor, nunca se fala isoladamente, como se ele bastasse para a perfeição da nossa fé, mas vem sempre acompanhado de muitas outras virtudes que nos ajudam a compreender sua natureza e perfeição. Assim aprendemos desta palavra que disse Salomão no livro dos Provérbios: se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se a procurares como ao dinheiro e a esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Vemos assim quantos degraus são necessários subir para chegar ao temor do Senhor. Em primeiro lugar, devemos suplicar a inteligência, pedir a prudência, procurá-la como ao dinheiro e nos lançarmos ao seu encalço como ao tesouro. Então chegaremos a compreender o temor do Senhor. As virtudes afastam o cristão de todo pecado. As virtudes ajudam o ser humano a vencer as tentações. Porém, esta vitória não é fácil de ser conquistada. Muitas vezes nós falhamos, nós hesitamos. Pelo dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois é o Espírito Santo que move o cristão a dizer não à tentação. Sabemos que Deus é amor, piedade e ternura, mas não podemos esquecer jamais que Ele é o justo juiz. Diante deste Deus nos apresentaremos, após a nossa morte, no juízo particular. Esta lembrança deve nos sinalizar, nos mostrar que devemos ter um santo temor de ofender a Deus com os nossos pecados. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa cultivar um amor tão grande a Deus a ponto de nosso coração queimar de respeito pelo Senhor. Não é um pavor paralisante pela justiça divina, mas o receio de ofender ou desagradar a Deus, um receio profundo de decepcioná-lo. Porque o temor, na opinião comum dos homens, tem outro sentido. É a perturbação que experimenta a fraqueza humana quando receia sofrer o que não quer que lhe aconteça. Este gênero de temor manifesta-se em nós pelo remorso do pecado, pela autoridade do mais poderoso ou a violência do mais forte, por alguma doença, pelo encontro com um animal feroz e pela ameaça de qualquer mal. Esse temor, por conseguinte, não precisa ser ensinado, porque deriva espontaneamente de nossa fraqueza natural. Não aprendemos o que se deve temer, mas são as próprias coisas temíveis que nos incutem o terror. Pelo contrário, sobre o temor de Deus, assim está escrito: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei a temer o Senhor. Portanto, se o temor do Senhor é ensinado, deve-se aprender. Não nasce do nosso receio natural, mas do cumprimento dos mandamentos, das obras de uma vida dura
e do conhecimento da verdade. Novamente aqui, percebemos que se trata de um dom concedido pelo Espírito Santo quando somos crismados. Santo Hilário deixa bem claro que não se trata de medo, mas de algo que pode ser ensinado, cultivado, valorizado para a nossa salvação. Cumprir os mandamentos, conhecer a verdade, praticar as boas obras nos ajudam a desenvolver este dom tão maravilhoso. O dom do temor de Deus se prende à virtude da humildade. A humildade, por sua vez, nos faz conhecer nossa miséria, impede a presunção e a vanglória, e assim nos torna conscientes de que podemos ofender a Deus. Daí surge exatamente o santo temor do Senhor. O mesmo dom também se liga à virtude da temperança. Esta modera a concupiscência e os impulsos desordenados do coração, as paixões da alma. Com ela converge o temor de Deus, que modera os apetites que poderiam ofender o Pai. Para nós, todo o temor do Senhor está contido no amor, e a caridade perfeita expulsa o temor. O nosso amor a Deus leva-nos a seguir os seus conselhos, a cumprir os seus mandamentos e a confiar em suas promessas. Ouçamos o que diz a Escritura. E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que o temas, seguindo-o por todos os seus caminhos, e que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para teu bem. Os santos deram provas sensíveis deste dom, do santo temor de Deus. Verdadeiramente teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Como nos diz a Bíblia, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto nos será dado por acréscimo. O mundo, muitas vezes, sufoca e obscurece nosso coração. Todas as vezes que cedemos às tentações, com certeza desprezamos a Deus, nosso Senhor. Quantas vezes preferimos os bens miseráveis deste mundo e esquecemos de Deus? Quantas vezes tememos mais a justiça dos homens do que a justiça divina, a única realmente que nos salva? É neste sentido que devemos nos preocupar com o pecado de respeito humano. Em um momento da história da humanidade em que vários sinais do fim dos tempos estão muito evidentes, este pecado está sendo muito praticado. Chama-se pecado de respeito humano, o pecado de ter vergonha de assumir a posição de cristão, sobretudo de católico, nos meios em que se vive. Desta forma, muitos escondem sua identidade católica, não rezam em público, não participam, por exemplo, das procissões nas ruas e outras atividades, com receio de manifestarem os sinais exteriores da fé católica. Temem a zombaria e coisas semelhantes. E este pecado, muitas das vezes, conduz o cristão à apostasia, isto é, a abandonar a própria fé. Mais um dos sinais bíblicos do fim dos tempos. Já falamos sobre este pecado em um vídeo nosso, link na descrição. Fica aqui um questionamento para todos nós. Estamos temendo a Deus, assumindo a nossa fé diante das questões polêmicas da nossa época, ou estamos praticando constantemente o pecado de respeito humano? Estamos testemunhando a favor da vida humana ou permitindo que a cultura e do descarte contamine nossos irmãos? Estamos defendendo a família projetada por Deus ou nos calando diante do... Ora, os caminhos do Senhor são muitos, embora Ele próprio seja o caminho, pois chama-se a si mesmo caminho e mostra a razão porque fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Devemos, portanto, examinar e avaliar muitos caminhos para encontrarmos por entre os ensinamentos de muitos o único caminho certo, o único que nos conduz à vida eterna. Há caminhos na lei,
caminhos nos profetas, caminhos nos evangelhos e nos apóstolos, caminhos nas diversas obras dos mestres. Felizes os que andam por eles, movidos pelo temor do Senhor. Quando aqui se fala de outros caminhos, não se está valorizando a pluralidade de denominações cristãs ou interpretações bíblicas. Não, o próprio Cristo rechaçou estas possibilidades. Ele quer a unidade perfeita entre os cristãos, e isso exclui tais hipóteses totalmente. Esses caminhos são ensinamentos que nos conduzem ao único caminho, que é Jesus Cristo. Um desses ensinamentos, podemos dizer assim, é cultivar com amor e zelo o dom do temor a Deus, que saibamos rechaçar completamente o pecado de respeito humano de nossas vidas. Não nos envergonhemos de Jesus Cristo, que isso nunca nos aconteça. A Bíblia é bem clara: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Sejamos cristãos autênticos, assertivos e verdadeiros. Não sejamos hipócritas, que com a ajuda do Senhor possamos cultivar esse dom importantíssimo, assim como todos os demais dons que nos auxiliam na busca pela nossa santidade e pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.